O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os meus inimigos, os malvados, e vestiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a terra se levantasse contra mim, nele eu confiaria, pois ele é o Senhor forte e poderoso. Ele é poderoso na guerra, conhecido em Judá, e grande é seu nome em Israel. Ali ele quebrou os arcos da flecha, o escudo, a espada e a guerra. Por isso, Senhor, pleiteia para quem pleiteia a família. Peleja, Senhor, contra aqueles que pelejam contra mim, Senhor. Amém. Glória a Deus. O povo de Israel passou vários anos por exílio, mas Deus atentou para a sua aflição e com forte mão os tirou de lá. Quando o povo chegou ao Mar Vermelho, Faraó os perseguia com seus carros e cavaleiros. Não havia mais esperança. Porém, Moisés disse: não temais, ficai quietos e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés estendeu a mão e as águas foram repartidas, e o povo de Israel passou o período do Mar Vermelho. Porém, os egípcios, com seus carros e cavaleiros, pereceram sob as águas que o Senhor fez tornar sobre eles. E o Senhor é isso, para fazer isso e muito mais. Nos nossos dias, não devemos ser como o povo de Israel, que estava sempre a murmurar. Se quisermos, o Senhor peleja por nós, devemos esperar com paciência pelo seu ajuda. Embora aos nossos olhos não haja esperança, mas ele ainda faz chover a caralho sobre nossos inimigos, quando eles se levantam como corrente de água. Ele ainda salva, não por espada, nem por lança, porque ele ainda é o Senhor da batalha. Como Moisés, a nossa mão levantada, sem ira, sem contenda, orando ao Senhor, implorando a sua misericórdia, para que ele nos considerasse só. A beleza também era grande na vida de Ana. Ela era uma mulher casada, porém era estéril, não tinha filhos. Enquanto menina, a outra mulher de Eucana não tinha. E o opróbrio e as afrontas enchia de angústia o coração de Ana. Mas a mulher entrou na casa do Senhor e derramou perante ele toda a sua súplica. E a sua angústia era tanta que nem um som saía da sua boca. E o próprio sacerdote chegou a pensar que ela estava embriagada. Mas Deus, que é o juiz de toda a terra, que abate, mas que também exalta, que não mora quando o pequeno e do futuro esta necessidade. E esse Deus, dando-lhe Samuel, que mais tarde foi um instrumento vivo nas mãos de Deus. Quando voltava de Jerusalém, Senaqueribe enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: não se engane o Senhor, teu Deus, em filosofias, dizendo que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram o rei da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente? Como pensou que perigariam? Porém, Ezequias recebeu essa carta e, junto com o profeta Isaías, subiram à casa de Deus e oraram e clamaram ao céu. Então, na